Falando um pouco mais a fundo dos aminoácidos, né, as plantas geralmente sintetizam cerca de 20 aminoácidos que podem ser encontrados nas proteínas. Né? Então, dentro daquela molécula de aminoácido que eu mostrei no slide anterior, né, o grupo amino, o NH2, encontrado na estrutura dos aminoácidos, é originado das reações da glutamina e do glutamato. A gente pode observar a rota metabólica ali de formação dos aminoácidos nessa figura. O esqueleto de carbono dos aminoácidos pode ser resultante do 3-fosfoglicerato, do fosfoenolpiruvato e do piruvato, ou do piruvato, na verdade, né? Ambos produzidos durante o processo da glicólise, né? Então, a quebra da molécula de glicose. Outra fonte seria o 2-oxoglutarato ou oxalacerato, formados no ciclo do ácido nítrico, como a gente pode observar ali na figura. E alguns aminoácidos são considerados muito importantes em diversas funções nas plantas, né? Então a gente tem aqueles 20 essenciais, né? Cada um vai estar participando ou de alguma rota metabólica, ou da síntese de alguma proteína específica, ou tudo mais, ou de algum outro composto que a planta vai precisar ao longo do seu ciclo de desenvolvimento. Mas a gente tem alguns bem específicos, né? Então listados aqui no slide. Então o primeiro que eu poderia falar é a glicina. A glicina ela participa da formação da glutationa, fitoquelatinas ou glicina betaína, composto que é acumulado em plantas em condições de estresse hídrico e ajuda a manter a eficiência fotossintética. Então, aminoácido muito importante para a gente estar superando esse estresse que pode ocorrer em determinadas regiões ou em determinadas épocas do ano do nosso país e do mundo também. Outro muito importante é a cisteína. Ela é fonte de enxofre e atua na síntese da glutationa, molécula que vai auxiliar na defesa das plantas. Então, se a planta sofre algum estresse, né, seja ele abiótico ou biótico, ela de fato não consegue focar em produtividade. Então, toda aquela energia que ela estaria focando em produção, ela tem que dividir para acabar superando esse estresse. Então, tem algumas moléculas que fazem com que a planta passe por esse estresse de forma facilitada, né? Então, nesse caso de pragas e doenças, a gente tem a cisteína como um aminoácido extremamente importante. Outro que a gente pode citar ali na sequência é a fenilalanina, né? Ela atua na síntese de lignina, taninos, flavonoides e na formação do ácido salicílico. Então, a lignina, por exemplo, auxilia na resistência das plantas. Já o ácido salicílico é conhecido por atuar na resistência das plantas aos patógenos. Então, a gente já vê outro aminoácido extremamente importante nessa defesa das plantas contra alguns estresses bióticos que podem ocorrer ao longo do seu ciclo. Seguindo ali essa listinha de alguns dos aminoácidos, a gente pode citar o glutamato também, que vai participar da formação dos aminoácidos, arginina, glutamina e prolina, e é precursor da molécula de clorofila. Então, clorofila é extremamente importante, processo fotossintético. Então, a gente já começa a ver como os aminoácidos de fato vão estar presentes dentro do metabolismo, seja primário ou secundário, dos nossos vegetais, e com isso trazer diversos benefícios. Então, glutamato é extremamente importante, porque a planta precisa de fotossíntese. Então, ser precursor da clorofila é extremamente importante para esse processo. Então, a gente já consegue ver a importância do glutamato nesse sentido. Outro que a gente pode citar é o triptofano, que é precursor da auxina, hormônio de crescimento radicular e da parte aérea das plantas. Então, extremamente importante, né? Muitos dos aminoácidos são precursores de alguns hormônios vegetais, que são extremamente importantes para cada momento fenológico dos cultivos. Então, saber como manejar esses aminoácidos, como fornecer para os nossos cultivos, pode fazer com que a gente tenha uma melhor expressão de cada potencial genético dos cultivos e para cada momento fenológico. Então tá aí mais uma característica importante aí dos aminoácidos, né? E outro que eu vou citar, é extremamente importante, principalmente aqui dentro da Colab Fertilizantes, é a metionina. A metionina é um aminoácido precursor do hormônio vegetal etileno, que é o hormônio da morte, da senescência, né? Que atua diretamente na maturação dos frutos, né? E um produto extremamente importante, porque a gente utiliza ele dentro do nosso processo produtivo, né? A gente estimula esse aminoácido, principalmente para induzir a florada, né? Então, quando eu estiver falando mais para frente lá dos benefícios, eu vou falar especificamente como que a gente consegue trabalhar com a metionina para melhor expressar e uniformizar esse momento de floração dos cultivos, né? Então, como a gente pode observar, né, aqui não trouxe os 20, mas alguns extremamente importantes para o desenvolvimento vegetal.
que são várias as funções que cada um desses aminoácidos podem proporcionar ao longo do desenvolvimento dos cultivos, né? Então, desse modo, entender o ciclo de cada cultivo e as funções desencadeadas por cada aminoácido, como eu estava falando, é extremamente importante, né, para auxiliar em cada momento fenológico dos cultivos e, por consequência, proporcionar uma alta produtividade.